volta aqui com o nosso quarto caderno de oração, em que estamos falando sobre este rezar com os santos e pecadores. Este caderno que foi escrito por Paul Brandon Murray. E hoje nós iremos falar de Santo Tomás de Aquino. O autor, no seu livro, ele trata Santo Tomás como um grande teólogo, padre. Ele acaba não tratando como este grande santo, até porque ele, de fato, nos dias de hoje, as pessoas não têm esta devoção a Santo Tomás, mas têm este conhecimento que ele trouxe muito para a igreja. Mas acho que é importante, antes de falarmos de quem é Santo Tomás, sabermos em que momento da história Santo Tomás viveu, em que momento da igreja Santo Tomás de Aquino viveu. Marina, que bom retomarmos esse nosso tema da oração e podemos aqui pensar os santos a partir do primeiro milênio. Pensamos Santo Agostinho a partir do primeiro milênio, os padres da igreja que nos ajudaram tanto a refletir a teologia e a oração. Estamos agora no segundo milênio. Santo Tomás de Aquino se encontra no 13º século desse segundo milênio. A teologia está sendo sistematizada. E os teólogos dessa época comentavam Pedro Lombardo. Porém, Tomás de Aquino não é um santo ou um teólogo técnico apenas. Qual é o diferencial desse santo? Um santo que faz teologia de joelhos. É um místico, é um contemplativo? Quando vemos, por exemplo, Tomás de Aquino escrevendo a liturgia de Corpus Christi, ou quando vemos Santo Tomás de Aquino, depois de ter escrito tanto sobre todas as coisas, sobre a graça, sobre o pecado, sobre o sacramento, sobre cristologia, sobre a moral, Tomás de Aquino olha para tudo isso e diz: isso tudo é lixo. O desejo dele era atear fogo em tudo isso porque havia encontrado a coisa mais importante e essencial, que é o próprio Cristo. Ou seja, isso nos faz nos perguntar que nesse momento da história da igreja, nesse segundo milênio, sistematizando a teologia, deixando a teologia acabada, pensada, refletida, Santo Tomás de Aquino nos dá aqui uma grande lição, uma lição de fé. E quando diz que a graça aperfeiçoa e supõe a natureza, Tomás de Aquino faz aqui um percurso. E a teologia se torna mediação para encontrar a verdadeira fé. Ou seja, para crer corretamente, nós precisamos aqui também determinar esses degraus, esse desenvolvimento deste crer, para chegar em Deus. Ele é, inclusive, um santo muito conhecido na psicologia, né, padre? A psicologia atomista, se fala muito desta psicologia atomista. Acredito que justamente por não tratar da teologia como algo, só uma ciência, né, ali da religião, algo para entender, mas algo como viver isso, né? E levar em conta os aspectos humanos. Nós somos humanos, querendo ou não, né? Gostando ou não gostando, precisamos também ter esta realidade vivida na nossa santidade aqui na Terra. Qual a importância dele na psicologia? O senhor que se formou nisso e se formou em psicologia, ele teve algo que lhe chamou a atenção, que dá um direcionamento também para a psicologia? Essa constatação que você faz, gostando de ser humano, porque aqui aparece a imagem e semelhança de Deus em nós, não gostando porque aparece às vezes o pecado que nos desfigura, e Tomás de Aquino é alguém que olha para essa criação desfigurada e nos ensina a olhá-la a partir da sua beleza. Nos ensina a transfigurar a natureza humana. E, portanto, essa teologia tomista, essa psicologia tomista e todos os desmembramentos disso, na Suma de Teologia de Tomás de Aquino, nos seus comentários, nos ajudam a olhar para Deus. E olhar para Deus aqui nos faz deixar de lado todos os excessos, ou seja, as marcas ou as máscaras que nós colocamos em Deus. Por exemplo, quando nós pensamos em Deus Pai, tantas vezes a gente pensa também no nosso Pai e pensamos na nossa realidade que às vezes nos afasta de Deus, que é Pai providente, misericordioso. Então, quando vamos para a oração, é preciso olhar Deus na sua verdade, na sua essência.
Mas também quando olhamos para nós, precisamos de nos desnudar para encontrar o verdadeiro homem, a verdadeira humanidade. Então acho que nesse sentido Tomás de Aquino nos dá uma grande lição, olhar a nossa humanidade tal como ela é. E olhá-la também a partir deste pecado que desfigura a humanidade. E ele nos ensina a transfigurá-la, para pensar aqui uma natureza iluminada, aperfeiçoada pela graça, pela paixão de Cristo. E até o autor ele trata aqui Santo Tomás como teólogo, aquele que nunca coloca o eu, né? Porém, quando você pega as orações de Santo Tomás, ele começa a trazer o eu Tomás, e coloca-se como uma criatura imperfeita, porque ninguém, o mais santo de todos os que está aqui na Terra, não vai ser santo ainda que por pecados veniais, né? Então ele traz realmente esta realidade do ser humano, e que a gente acaba esquecendo, né? Somos todos imperfeitos no final, não é, Padre? Estamos em busca desta perfeição e que só vai ser alcançada, acredito que no céu, né? Bem, Santo Tomás, ele traz, o autor ele traz essa questão de Santo Tomás da sua oração, como é visto Santo Tomás através da oração. E o primeiro ponto que ele traz é essa oração por necessidade. Ele traz alguns aspectos dos tipos de oração. Como o senhor vê essa oração de Santo Tomás, essa entrega dele, né? O que é o quesito principal de Santo Tomás para que se cumpra essa oração, que tenha frutos a oração dele? Eu ousaria dizer, eu não sou um especialista em Tomás de Aquino, mas eu ousaria dizer que Tomás não faz apenas teologia sistemática, teologia técnica e profissional. Isso seria até mesmo uma pobreza para os teólogos. Essa necessidade da qual ele fala é, em primeiro lugar, uma teologia que é oração, fazer teologia de joelhos. Em segundo lugar, ele fala dessa necessidade porque sem Deus nada podemos. Sem Deus, o que nós podemos produzir muitas vezes é carente, é vazio. Mas, quando nós nos encontramos com a graça de Deus, encontramos também com essa necessidade do homem que, construído, formado por Deus no sexto dia, precisa necessariamente do sétimo dia para alcançar essa perfeição. Precisa do novo dia para encontrar-se com Cristo. E aqui a gente poderia falar também de uma oração de confiança e súplica. Se existe necessidade, porque somos faltantes, seres faltantes, na súplica, nos dirigimos a Deus e sabemos que Deus pode nos atender. Sozinhos não podemos, mas com Deus nós podemos estar plenos. E, portanto, Tomás de Aquino diz uma coisa aqui que me chamou muitíssimo a atenção. Ele diz, se comparando com Tomé, Tomé tocou as chagas de Cristo. Ele não tocou as chagas de Cristo, mas reconhece Cristo como seu Senhor e como seu Deus. Essa questão da confiança, né, até no decorrer daqui do texto, o autor fala, né, deste dom da confiança. E quem sabe este é o ponto inicial. Você não reza para alguém que não se confia. E hoje é o que falta, né, Padre? Quem sabe aí está a grande dificuldade de frutos desta oração. Confiar que Deus está nos ouvindo e que Ele fala dentro de nós também, porque somos sua imagem e semelhança, não é, Padre? Talvez podíamos definir ou sintetizar tudo isso que nós dissemos nessa nossa reflexão com uma coisa que Tomás de Aquino fala sobre os sacramentos. Ele diz, olhando o centro, que é a paixão de Cristo, nós rezamos de modo comemorativo, né? Olhando para o passado, olhando para o sacrifício de Cristo. Mas olhamos também para aquilo que é demonstrativo, aquilo que nós comemoramos no presente, ou seja, a atualização desse mistério da cruz, nesse sacrifício de Cristo ofertado na Eucaristia. Isso é presente. E isso também nos dá uma garantia, é prognóstico, nos faz olhar para o escatológico, para a parousia. E nessa confiança saber que Deus vem ao nosso encontro para nos conduzir ao céu.
Me parece que essa síntese é perfeita para a gente pensar Tomás de Aquino como um grande místico, não somente como um teólogo sistemático que escreveu muito bem, mas como homem de oração, que nos faz também olhar para Deus, não falar sobre Deus como objeto, mas falar com Deus e permitir que Deus fale conosco. Muito bem, Padre. Agradeço, novamente o seu tempo e continuaremos no nosso próximo encontro a falar sobre Santa Teresinha do Menino Jesus, essa santa tão querida. Muito obrigada, Padre. Obrigado, eu que agradeço.